Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Essa história gira em torno de Vincent Downs, um policial durão de Las Vegas que já está no limite físico e emocional. Ele não é exatamente um exemplo de perfeição moral, mas também está longe de ser um vilão. É aquele típico personagem cinzento, cheio de falhas, que vive apagando incêndios que ele mesmo ajudou a causar. E é justamente isso que torna o filme tão interessante. Você não acompanha um herói idealizado, e sim um homem tentando sobreviver ao pior turno da sua vida. Vincent e seu parceiro, Sean Cass, invadem um galpão durante a madrugada. Lá dentro, um carregamento enorme de drogas, pertencente a um chefão do crime de Las Vegas chamado Stanley Rubino. A ação é rápida, violenta e eficiente. Eles entram, dominam os homens do local e levam a mercadoria. Só que desde o primeiro minuto fica claro que isso não é só uma apreensão fora do radar. Tem coisa errada ali, e tem coisa errada envolvendo Vincent. O clima entre os dois policiais é tenso. Sean parece mais impulsivo, mais agressivo, enquanto Vincent carrega aquele olhar de quem já está cansado de viver no limite. Não é um novato empolgado. É um cara que já fez escolhas ruins e agora está tentando não afundar de vez. O problema é que esse roubo é justamente o tipo de decisão que afunda qualquer um. A policial Jennifer Bryant está investigando uma rede de corrupção dentro da polícia de Las Vegas. Ela não aparece como vilã nem como heroína perfeita. É alguém que sabe que está cutucando um vespeiro perigoso. E entre os nomes suspeitos, Vincent Downs surge como um dos principais. A partir daí, a pressão começa a se formar dos dois lados. De um lado, a polícia investigando Vincent. Do outro, o submundo do crime percebendo que algo muito valioso foi roubado. Rubino não é só um traficante qualquer. Ele é um empresário poderoso, com conexões, dinheiro e uma personalidade explosiva. Quando ele descobre que a carga sumiu, a reação é imediata e brutal. Enquanto isso, o lado pessoal de Vincent começa a aparecer. Ele não é um policial dedicado à família, está separado, distante do filho e emocionalmente quebrado. O relacionamento com o garoto é frágil e isso pesa. O filme deixa claro que Vincent já está pagando o preço por escolhas feitas muito antes dessa noite começar. Tudo piora quando Rubino descobre quem está por trás do roubo. A partir desse momento, a história deixa de ser apenas sobre drogas e dinheiro, vira algo pessoal, muito pessoal. Rubino decide atingir Vincent onde realmente dói, seu filho. Essa decisão muda completamente o tom da narrativa. O que antes era um crime controlável, vira um pesadelo sem volta. Vincent percebe que perdeu qualquer controle da situação. Ele não está mais apenas tentando escapar de uma investigação ou lidar com um roubo mal planejado. Agora, ele está correndo contra o relógio para salvar a única coisa que ainda importa na sua vida. O sequestro do filho muda completamente a postura de Vincent. O policial cansado dá lugar a um homem desesperado, disposto a cruzar qualquer linha. Rubino deixa claro que não está para brincadeira. Ele não quer dinheiro, não quer desculpa e não quer negociação longa. Ele quer a droga de volta e quer rápido. Cada minuto de atraso coloca a vida do garoto em risco. Vincent tenta ganhar tempo, mas o problema é que ele está cercado por todos os lados. A corregedoria aperta o cerco. Jennifer Bryant começa a juntar peças que apontam diretamente para ele. Escutas, movimentações estranhas, mentiras mal contadas. Tudo indica que Vincent está envolvido até o pescoço em algo grande. E quanto mais ele corre para salvar o filho, mais suspeito ele parece para a polícia. Ao mesmo tempo, Sean Cass, o parceiro de Vincent, começa a mostrar quem realmente é. Ele não está preocupado com criança sequestrada, nem com consequências. Para ele, tudo é negócio: dinheiro, poder, sobrevivência. Isso cria um racha entre os dois. Vincent percebe que confiou na pessoa errada e que o roubo talvez tenha sido apenas mais um passo numa queda que já vinha acontecendo há muito tempo. As cenas de ação se intensificam. Perseguições em alta velocidade pelas ruas iluminadas de neon, trocas de tiros em estacionamentos, confrontos rápidos e brutais. Não são cenas longas e coreografadas, são explosões de violência, rápidas, caóticas, como a própria noite em que tudo se passa.
O filme passa uma sensação constante de urgência. Ninguém está seguro, em lugar nenhum. Rubino surge cada vez mais ameaçador. Ele não é o típico vilão distante. Ele gosta de estar perto do caos, de olhar nos olhos das pessoas enquanto as pressiona. A presença dele aumenta a tensão, porque você percebe que ele realmente é capaz de cumprir qualquer ameaça que faça. Não existe blefe ali. Vincent tenta montar um plano, mas tudo dá errado. Cada tentativa de resolver uma coisa cria 2 novos problemas. Ele mente para a corregedoria, engana criminosos, corre contra o tempo e ainda tenta proteger o filho à distância, sem sequer saber exatamente onde o garoto está sendo mantido. O desgaste emocional fica evidente. Vincent apanha, sangra, erra. Ele não é um herói invencível. Pelo contrário, a madrugada vai arrancando tudo dele: forças, aliados, esperança. E mesmo assim, ele continua avançando, porque parar não é uma opção. O confronto final acontece dentro de uma boate, um ambiente perfeito para o caos que está prestes a explodir. Luzes piscando, música alta, pessoas dançando sem saber que estão a poucos metros de um acerto de contas mortal. É ali que drogas, dinheiro, policiais corruptos e criminosos violentos se encontram. O tipo de lugar onde ninguém escuta pedidos de ajuda, só tiros. Rubino aparece confiante, cercado de homens armados. Ele acredita que tem total controle da situação. O filho de Vincent é apenas mais uma moeda de troca, uma forma de mostrar poder. Mas Vincent chega diferente. Não é mais o policial tentando consertar erros, é um pai que não tem mais nada a perder. A violência explode. O que era tensão vira confronto aberto. Tiros ecoam pela boate, pessoas entram em pânico e o lugar se transforma num campo de guerra em questão de segundos. Vincent avança mesmo ferido, mesmo em desvantagem. Cada passo é movido pelo desespero e pela culpa acumulada ao longo da noite. Enquanto isso, a investigação da corregedoria finalmente alcança seu ponto máximo. Jennifer Bryant chega perto da verdade completa. As peças se encaixam e fica claro quem estava sujo, quem tentou se salvar e quem pagou o preço pelas próprias escolhas. A corrupção dentro da polícia vem à tona, sem possibilidade de ser varrida para baixo do tapete. Sean Cass, o parceiro traidor, revela de vez sua verdadeira face. Ele não era apenas um policial corrompido, mas alguém disposto a sacrificar qualquer um para sair por cima. O embate entre ele e Vincent não é só físico, é moral. É o choque entre quem ainda tenta fazer a coisa certa, mesmo tarde demais, e quem já se perdeu completamente. O destino de Rubino é selado no meio do caos. A sensação não é de vitória, mas de fim de ciclo. Nada ali é celebrado. O filho de Vincent finalmente é encontrado e resgatado, mas o alívio vem misturado com um peso enorme. Algumas cicatrizes não desaparecem só porque a noite acabou. Quando o sol começa a nascer, Las Vegas parece outra cidade, mais silenciosa, quase indiferente a tudo o que aconteceu. Vincent sobrevive, mas não sai ileso. Ele paga o preço por suas escolhas, tanto profissionais quanto pessoais. O filme deixa claro que não existe final perfeito, existe consequência. Essa história gira em torno de Vincent Downs, um policial durão de Las Vegas que já está no limite físico e emocional. Ele não é exatamente um exemplo de perfeição moral, mas também está longe de ser um vilão. É aquele típico personagem cinzento, cheio de falhas, que vive apagando incêndios que ele mesmo ajudou a causar. E é justamente isso que torna o filme tão interessante. Você não acompanha um herói idealizado, e sim um homem tentando sobreviver ao pior turno da sua vida. Vincent e seu parceiro, Sean Cass, invadem um galpão durante a madrugada. Lá dentro, um carregamento enorme de drogas, pertencente a um chefão do crime de Las Vegas chamado Stanley Rubino. A ação é rápida, violenta e eficiente. Eles entram, dominam os homens do local e levam a mercadoria. Só que desde o primeiro minuto fica claro que isso não é só uma apreensão fora do radar. Tem coisa errada ali, e tem coisa errada envolvendo Vincent. O clima entre os dois policiais é tenso. Sean parece mais impulsivo, mais agressivo, enquanto Vincent carrega aquele olhar de quem já está cansado de viver no limite. Não é um novato empolgado,
É um cara que já fez escolhas ruins e agora está tentando não afundar de vez. O problema é que esse roubo é justamente o tipo de decisão que afunda qualquer um. A policial Jennifer Bryant está investigando uma rede de corrupção dentro da polícia de Las Vegas. Ela não aparece como vilã nem como heroína perfeita. É alguém que sabe que está cutucando um vespeiro perigoso. E entre os nomes suspeitos, Vincent Downs surge como um dos principais. A partir daí, a pressão começa a se formar dos dois lados. De um lado, a polícia investigando Vincent. Do outro, o submundo do crime percebendo que algo muito valioso foi roubado. Rubino não é só um traficante qualquer. Ele é um empresário poderoso, com conexões, dinheiro e uma personalidade explosiva. Quando ele descobre que a carga sumiu, a reação é imediata e brutal. Enquanto isso, o lado pessoal de Vincent começa a aparecer. Ele não é um policial dedicado à família, está separado, distante do filho e emocionalmente quebrado. O relacionamento com o garoto é frágil e isso pesa. O filme deixa claro que Vincent já está pagando o preço por escolhas feitas muito antes dessa noite começar. Tudo piora quando Rubino descobre quem está por trás do roubo. A partir desse momento, a história deixa de ser apenas sobre drogas e dinheiro, vira algo pessoal, muito pessoal. Rubino decide atingir Vincent onde realmente dói, seu filho. Essa decisão muda completamente o tom da narrativa. O que antes era um crime controlável vira um pesadelo sem volta. Vincent percebe que perdeu qualquer controle da situação. Ele não está mais apenas tentando escapar de uma investigação ou lidar com um roubo mal planejado. Agora, ele está correndo contra o relógio para salvar a única coisa que ainda importa na sua vida. O sequestro do filho muda completamente a postura de Vincent. O policial cansado dá lugar a um homem desesperado, disposto a cruzar qualquer linha. Rubino deixa claro que não está para brincadeira. Ele não quer dinheiro, não quer desculpa e não quer negociação longa. Ele quer a droga de volta e quer rápido. Cada minuto de atraso coloca a vida do garoto em risco. Vincent tenta ganhar tempo, mas o problema é que ele está cercado por todos os lados. A corregedoria aperta o cerco. Jennifer Bryant começa a juntar peças que apontam diretamente para ele. Escutas, movimentações estranhas, mentiras mal contadas. Tudo indica que Vincent está envolvido até o pescoço em algo grande. E quanto mais ele corre para salvar o filho, mais suspeito ele parece para a polícia. Ao mesmo tempo, Sean Cass, o parceiro de Vincent, começa a mostrar quem realmente é. Ele não está preocupado com criança sequestrada, nem com consequências. Para ele, tudo é negócio. Dinheiro, poder, sobrevivência. Isso cria um racha entre os dois. Vincent percebe que confiou na pessoa errada e que o roubo talvez tenha sido apenas mais um passo numa queda que já vinha acontecendo há muito tempo. As cenas de ação se intensificam. Perseguições em alta velocidade pelas ruas iluminadas de neon, trocas de tiros em estacionamentos, confrontos rápidos e brutais. Não são cenas longas e coreografadas. São explosões de violência, rápidas, caóticas, como a própria noite em que tudo se passa. O filme passa uma sensação constante de urgência. Ninguém está seguro, em lugar nenhum. Rubino surge cada vez mais ameaçador. Ele não é o típico vilão distante. Ele gosta de estar perto do caos, de olhar nos olhos das pessoas enquanto as pressiona. A presença dele aumenta a tensão, porque você percebe que ele realmente é capaz de cumprir qualquer ameaça que faça. Não existe blefe ali. Vincent tenta montar um plano, mas tudo dá errado. Cada tentativa de resolver uma coisa cria 2 novos problemas. Ele mente para a corregedoria, engana criminosos, corre contra o tempo e ainda tenta proteger o filho à distância, sem sequer saber exatamente onde o garoto está sendo mantido. O desgaste emocional fica evidente. Vincent apanha, sangra, erra. Ele não é um herói invencível. Pelo contrário, a madrugada vai arrancando tudo dele: forças, aliados, esperança. E mesmo assim, ele continua avançando, porque parar não é uma opção. O confronto final acontece dentro de uma boate, um ambiente perfeito para o caos que está prestes a explodir. Luzes piscando, música alta, pessoas dançando sem saber que estão a poucos metros de um acerto de contas mortal. É ali que drogas, dinheiro,
policiais corruptos e criminosos violentos se encontram. O tipo de lugar onde ninguém escuta pedidos de ajuda, só tiros. Rubino aparece confiante, cercado de homens armados. Ele acredita que tem total controle da situação. O filho de Vincent é apenas mais uma moeda de troca, uma forma de mostrar poder. Mas Vincent chega diferente. Não é mais o policial tentando consertar erros, é um pai que não tem mais nada a perder. A violência explode. O que era tensão vira confronto aberto. Tiros ecoam pela boate, pessoas entram em pânico e o lugar se transforma num campo de guerra em questão de segundos. Vincent avança mesmo ferido, mesmo em desvantagem. Cada passo é movido pelo desespero e pela culpa acumulada ao longo da noite. Enquanto isso, a investigação da corregedoria finalmente alcança seu ponto máximo. Jennifer Bryant chega perto da verdade completa. As peças se encaixam e fica claro quem estava sujo, quem tentou se salvar e quem pagou o preço pelas próprias escolhas. A corrupção dentro da polícia vem à tona, sem possibilidade de ser varrida para baixo do tapete. Sean Cass, o parceiro traidor, revela de vez sua verdadeira face. Ele não era apenas um policial corrompido, mas alguém disposto a sacrificar qualquer um para sair por cima. O embate entre ele e Vincent não é só físico, é moral. É o choque entre quem ainda tenta fazer a coisa certa, mesmo tarde demais, e quem já se perdeu completamente. O destino de Rubino é selado no meio do caos. A sensação não é de vitória, mas de fim de ciclo. Nada ali é celebrado. O filho de Vincent finalmente é encontrado e resgatado, mas o alívio vem misturado com um peso enorme. Algumas cicatrizes não desaparecem só porque a noite acabou. Quando o sol começa a nascer, Las Vegas parece outra cidade, mais silenciosa, quase indiferente a tudo o que aconteceu. Vincent sobrevive, mas não sai ileso. Ele paga o preço por suas escolhas, tanto profissionais quanto pessoais. O filme deixa claro que não existe final perfeito, existe consequência. Essa história gira em torno de Vincent Downs, um policial durão de Las Vegas que já está no limite físico e emocional. Ele não é exatamente um exemplo de perfeição moral, mas também está longe de ser um vilão. É aquele típico personagem cinzento, cheio de falhas, que vive apagando incêndios que ele mesmo ajudou a causar. E é justamente isso que torna o filme tão interessante. Você não acompanha um herói idealizado, e sim um homem tentando sobreviver ao pior turno da sua vida. Vincent e seu parceiro, Sean Cass, invadem um galpão durante a madrugada. Lá dentro, um carregamento enorme de drogas, pertencente a um chefão do crime de Las Vegas chamado Stanley Rubino. A ação é rápida, violenta e eficiente. Eles entram, dominam os homens do local e levam a mercadoria. Só que desde o primeiro minuto fica claro que isso não é só uma apreensão fora do radar. Tem coisa errada ali, e tem coisa errada envolvendo Vincent. O clima entre os dois policiais é tenso. Sean parece mais impulsivo, mais agressivo, enquanto Vincent carrega aquele olhar de quem já está cansado de viver no limite. Não é um novato empolgado, é um cara que já fez escolhas ruins e agora está tentando não afundar de vez. O problema é que esse roubo é justamente o tipo de decisão que afunda qualquer um. A policial Jennifer Bryant está investigando uma rede de corrupção dentro da polícia de Las Vegas. Ela não aparece como vilã nem como heroína perfeita. É alguém que sabe que está cutucando um vespeiro perigoso. E entre os nomes suspeitos, Vincent Downs surge como um dos principais. A partir daí, a pressão começa a se formar dos dois lados. De um lado, a polícia investigando Vincent. Do outro, o submundo do crime percebendo que algo muito valioso foi roubado. Rubino não é só um traficante qualquer. Ele é um empresário poderoso, com conexões, dinheiro e uma personalidade explosiva. Quando ele descobre que a carga sumiu, a reação é imediata e brutal. Enquanto isso, o lado pessoal de Vincent começa a aparecer. Ele não é um policial dedicado à família, está separado, distante do filho e emocionalmente quebrado. O relacionamento com o garoto é frágil e isso pesa. O filme deixa claro que Vincent já está pagando o preço por escolhas feitas muito antes dessa noite começar. Tudo piora quando Rubino descobre quem está por trás do roubo. A partir desse momento, a história deixa de ser apenas sobre drogas e dinheiro, vira algo pessoal, muito pessoal.
Rubino decide atingir Vincent onde realmente dói, seu filho. Essa decisão muda completamente o tom da narrativa. O que antes era um crime controlável vira um pesadelo sem volta. Vincent percebe que perdeu qualquer controle da situação. Ele não está mais apenas tentando escapar de uma investigação ou lidar com um roubo mal planejado. Agora, ele está correndo contra o relógio para salvar a única coisa que ainda importa na sua vida. O sequestro do filho muda completamente a postura de Vincent. O policial cansado dá lugar a um homem desesperado, disposto a cruzar qualquer linha. Rubino deixa claro que não está para brincadeira. Ele não quer dinheiro, não quer desculpa e não quer negociação longa. Ele quer a droga de volta e quer rápido. Cada minuto de atraso coloca a vida do garoto em risco. Vincent tenta ganhar tempo, mas o problema é que ele está cercado por todos os lados. A corregedoria aperta o cerco. Jennifer Bryant começa a juntar peças que apontam diretamente para ele. Escutas, movimentações estranhas, mentiras mal contadas. Tudo indica que Vincent está envolvido até o pescoço em algo grande. E quanto mais ele corre para salvar o filho, mais suspeito ele parece para a polícia. Ao mesmo tempo, Sean Cass, o parceiro de Vincent, começa a mostrar quem realmente é. Ele não está preocupado com criança sequestrada, nem com consequências. Para ele, tudo é negócio: dinheiro, poder, sobrevivência. Isso cria um racha entre os dois. Vincent percebe que confiou na pessoa errada e que o roubo talvez tenha sido apenas mais um passo numa queda que já vinha acontecendo há muito tempo. As cenas de ação se intensificam. Perseguições em alta velocidade pelas ruas iluminadas de neon, trocas de tiros em estacionamentos, confrontos rápidos e brutais. Não são cenas longas e coreografadas, são explosões de violência, rápidas, caóticas, como a própria noite em que tudo se passa. O filme passa uma sensação constante de urgência. Ninguém está seguro, em lugar nenhum. Rubino surge cada vez mais ameaçador. Ele não é o típico vilão distante. Ele gosta de estar perto do caos, de olhar nos olhos das pessoas enquanto as pressiona. A presença dele aumenta a tensão, porque você percebe que ele realmente é capaz de cumprir qualquer ameaça que faz. Não existe blefe ali. Vincent tenta montar um plano, mas tudo dá errado. Cada tentativa de resolver uma coisa cria 2 novos problemas. Ele mente para a corregedoria, engana criminosos, corre contra o tempo e ainda tenta proteger o filho à distância, sem sequer saber exatamente onde o garoto está sendo mantido. O desgaste emocional fica evidente. Vincent apanha, sangra, erra. Ele não é um herói invencível. Pelo contrário, a madrugada vai arrancando tudo dele: forças, aliados, esperança. E mesmo assim, ele continua avançando, porque parar não é uma opção. O confronto final acontece dentro de uma boate, um ambiente perfeito para o caos que está prestes a explodir. Luzes piscando, música alta, pessoas dançando sem saber que estão a poucos metros de um acerto de contas mortal. É ali que drogas, dinheiro, policiais corruptos e criminosos violentos se encontram. O tipo de lugar onde ninguém escuta pedidos de ajuda, só tiros. Rubino aparece confiante, cercado de homens armados. Ele acredita que tem total controle da situação. O filho de Vincent é apenas mais uma moeda de troca, uma forma de mostrar poder. Mas Vincent chega diferente. Não é mais o policial tentando consertar erros, é um pai que não tem mais nada a perder. A violência explode. O que era tensão vira confronto aberto. Tiros ecoam pela boate, pessoas entram em pânico e o lugar se transforma num campo de guerra em questão de segundos. Vincent avança mesmo ferido, mesmo em desvantagem. Cada passo é movido pelo desespero e pela culpa acumulada ao longo da noite. Enquanto isso, a investigação da corregedoria finalmente alcança seu ponto máximo. Jennifer Bryant chega perto da verdade completa. As peças se encaixam e fica claro quem estava sujo, quem tentou se salvar e quem pagou o preço pelas próprias escolhas. A corrupção dentro da polícia vem à tona, sem possibilidade de ser varrida para baixo do tapete. Sean Cass, o parceiro traidor, revela de vez sua verdadeira face. Ele não era apenas um policial corrompido, mas alguém disposto a sacrificar qualquer um para sair por cima.
O embate entre ele e Vincent não é só físico, é moral. É o choque entre quem ainda tenta fazer a coisa certa, mesmo tarde demais, e quem já se perdeu completamente. O destino de Rubino é selado no meio do caos. A sensação não é de vitória, mas de fim de ciclo. Nada ali é celebrado. O filho de Vincent finalmente é encontrado e resgatado, mas o alívio vem misturado com um peso enorme. Algumas cicatrizes não desaparecem só porque a noite acabou. Quando o sol começa a nascer, Las Vegas parece outra cidade, mais silenciosa, quase indiferente a tudo o que aconteceu. Vincent sobrevive, mas não sai ileso. Ele paga o preço por suas escolhas, tanto profissionais quanto pessoais. O filme deixa claro que não existe final perfeito, existe consequência. Essa história gira em torno de Vincent Downs, um policial durão de Las Vegas que já está no limite físico e emocional. Ele não é exatamente um exemplo de perfeição moral, mas também está longe de ser um vilão. É aquele típico personagem cinzento, cheio de falhas, que vive apagando incêndios que ele mesmo ajudou a causar. E é justamente isso que torna o filme tão interessante. Você não acompanha um herói idealizado, e sim um homem tentando sobreviver ao pior turno da sua vida. Vincent e seu parceiro, Sean Cass, invadem um galpão durante a madrugada. Lá dentro, um carregamento enorme de drogas, pertencente a um chefão do crime de Las Vegas chamado Stanley Rubino. A ação é rápida, violenta e eficiente. Eles entram, dominam os homens do local e levam a mercadoria. Só que desde o primeiro minuto fica claro que isso não é só uma apreensão fora do radar. Tem coisa errada ali, e tem coisa errada envolvendo Vincent. O clima entre os dois policiais é tenso. Sean parece mais impulsivo, mais agressivo, enquanto Vincent carrega aquele olhar de quem já está cansado de viver no limite. Não é um novato empolgado, é um cara que já fez escolhas ruins e agora está tentando não afundar de vez. O problema é que esse roubo é justamente o tipo de decisão que afunda qualquer um. A policial Jennifer Bryant está investigando uma rede de corrupção dentro da polícia de Las Vegas. Ela não aparece como vilã nem como heroína perfeita. É alguém que sabe que está cutucando um vespeiro perigoso. E entre os nomes suspeitos, Vincent Downs surge como um dos principais. A partir daí, a pressão começa a se formar dos dois lados. De um lado, a polícia investigando Vincent. Do outro, o submundo do crime percebendo que algo muito valioso foi roubado. Rubino não é só um traficante qualquer. Ele é um empresário poderoso, com conexões, dinheiro e uma personalidade explosiva. Quando ele descobre que a carga sumiu, a reação é imediata e brutal. Enquanto isso, o lado pessoal de Vincent começa a aparecer. Ele não é um policial dedicado à família, está separado, distante do filho e emocionalmente quebrado. O relacionamento com o garoto é frágil e isso pesa. O filme deixa claro que Vincent já está pagando o preço por escolhas feitas muito antes dessa noite começar. Tudo piora quando Rubino descobre quem está por trás do roubo. A partir desse momento, a história deixa de ser apenas sobre drogas e dinheiro, vira algo pessoal, muito pessoal. Rubino decide atingir Vincent onde realmente dói, seu filho. Essa decisão muda completamente o tom da narrativa. O que antes era um crime controlável, vira um pesadelo sem volta. Vincent percebe que perdeu qualquer controle da situação. Ele não está mais apenas tentando escapar de uma investigação ou lidar com um roubo mal planejado. Agora, ele está correndo contra o relógio para salvar a única coisa que ainda importa na sua vida. O sequestro do filho muda completamente a postura de Vincent. O policial cansado dá lugar a um homem desesperado, disposto a cruzar qualquer linha. Rubino deixa claro que não está para brincadeira. Ele não quer dinheiro, não quer desculpa e não quer negociação longa. Ele quer a droga de volta e quer rápido. Cada minuto de atraso coloca a vida do garoto em risco. Vincent tenta ganhar tempo, mas o problema é que ele está cercado por todos os lados. A corregedoria aperta o cerco. Jennifer Bryant começa a juntar peças que apontam diretamente para ele. Escutas, movimentações estranhas, mentiras mal contadas. Tudo indica que Vincent está envolvido até o pescoço em algo grande. E quanto mais ele corre para salvar o filho, mais suspeito ele parece para a polícia. Ao mesmo tempo, Sean Cass, o parceiro de Vincent, começa a mostrar quem realmente é.
Ele não está preocupado com criança sequestrada, nem com consequências. Para ele, tudo é negócio: dinheiro, poder, sobrevivência. Isso cria um racha entre os dois. Vincent percebe que confiou na pessoa errada e que o roubo talvez tenha sido apenas mais um passo numa queda que já vinha acontecendo há muito tempo. As cenas de ação se intensificam. Perseguições em alta velocidade pelas ruas iluminadas de neon, trocas de tiros em estacionamentos, confrontos rápidos e brutais. Não são cenas longas e coreografadas. São explosões de violência, rápidas, caóticas, como a própria noite em que tudo se passa. O filme passa uma sensação constante de urgência. Ninguém está seguro, em lugar nenhum. Rubino surge cada vez mais ameaçador. Ele não é o típico vilão distante. Ele gosta de estar perto do caos, de olhar nos olhos das pessoas enquanto as pressiona. A presença dele aumenta a tensão, porque você percebe que ele realmente é capaz de cumprir qualquer ameaça que faz. Não existe blefe ali. Vincent tenta montar um plano, mas tudo dá errado. Cada tentativa de resolver uma coisa cria 2 novos problemas. Ele mente para a corregedoria, engana criminosos, corre contra o tempo e ainda tenta proteger o filho à distância, sem sequer saber exatamente onde o garoto está sendo mantido. O desgaste emocional fica evidente. Vincent apanha, sangra, erra. Ele não é um herói invencível. Pelo contrário, a madrugada vai arrancando tudo dele: forças, aliados, esperança. E mesmo assim, ele continua avançando, porque parar não é uma opção. O confronto final acontece dentro de uma boate, um ambiente perfeito para o caos que está prestes a explodir. Luzes piscando, música alta, pessoas dançando sem saber que estão a poucos metros de um acerto de contas mortal. É ali que drogas, dinheiro, policiais corruptos e criminosos violentos se encontram. O tipo de lugar onde ninguém escuta pedidos de ajuda, só tiros. Rubino aparece confiante, cercado de homens armados. Ele acredita que tem total controle da situação. O filho de Vincent é apenas mais uma moeda de troca, uma forma de mostrar poder. Mas Vincent chega diferente. Não é mais o policial tentando consertar erros, é um pai que não tem mais nada a perder. A violência explode. O que era tensão vira confronto aberto. Tiros ecoam pela boate, pessoas entram em pânico e o lugar se transforma num campo de guerra em questão de segundos. Vincent avança mesmo ferido, mesmo em desvantagem. Cada passo é movido pelo desespero e pela culpa acumulada ao longo da noite. Enquanto isso, a investigação da corregedoria finalmente alcança seu ponto máximo. Jennifer Bryant chega perto da verdade completa. As peças se encaixam e fica claro quem estava sujo, quem tentou se salvar e quem pagou o preço pelas próprias escolhas. A corrupção dentro da polícia vem à tona, sem possibilidade de ser varrida para baixo do tapete. Sean Cass, o parceiro traidor, revela de vez sua verdadeira face. Ele não era apenas um policial corrompido, mas alguém disposto a sacrificar qualquer um para sair por cima. O embate entre ele e Vincent não é só físico, é moral. É o choque entre quem ainda tenta fazer a coisa certa, mesmo tarde demais, e quem já se perdeu completamente. O destino de Rubino é selado no meio do caos. A sensação não é de vitória, mas de fim de ciclo. Nada ali é celebrado. O filho de Vincent finalmente é encontrado e resgatado, mas o alívio vem misturado com um peso enorme. Algumas cicatrizes não desaparecem só porque a noite acabou. Quando o sol começa a nascer, Las Vegas parece outra cidade, mais silenciosa, quase indiferente a tudo o que aconteceu. Vincent sobrevive, mas não sai ileso. Ele paga o preço por suas escolhas, tanto profissionais quanto pessoais. O filme deixa claro que não existe final perfeito, existe consequência. Essa história gira em torno de Vincent Downs, um policial durão de Las Vegas que já está no limite físico e emocional. Ele não é exatamente um exemplo de perfeição moral, mas também está longe de ser um vilão. É aquele típico personagem cinzento, cheio de falhas, que vive apagando incêndios que ele mesmo ajudou a causar. E é justamente isso que torna o filme tão interessante. Você não acompanha um herói idealizado, e sim um homem tentando sobreviver ao pior turno da sua vida.
Vincent e seu parceiro, Sean Cass, invadem um galpão durante a madrugada. Lá dentro, um carregamento enorme de drogas, pertencente a um chefão do crime de Las Vegas chamado Stanley Rubino. A ação é rápida, violenta e eficiente. Eles entram, dominam os homens do local e levam a mercadoria. Só que desde o primeiro minuto fica claro que isso não é só uma apreensão fora do radar. Tem coisa errada ali, e tem coisa errada envolvendo Vincent. O clima entre os dois policiais é tenso. Sean parece mais impulsivo, mais agressivo, enquanto Vincent carrega aquele olhar de quem já está cansado de viver no limite. Não é um novato empolgado, é um cara que já fez escolhas ruins e agora está tentando não afundar de vez. O problema é que esse roubo é justamente o tipo de decisão que afunda qualquer um. A policial Jennifer Bryant está investigando uma rede de corrupção dentro da polícia de Las Vegas. Ela não aparece como vilã nem como heroína perfeita. É alguém que sabe que está cutucando um vespeiro perigoso. E entre os nomes suspeitos, Vincent Downs surge como um dos principais. A partir daí, a pressão começa a se formar dos dois lados. De um lado, a polícia investigando Vincent. Do outro, o submundo do crime percebendo que algo muito valioso foi roubado. Rubino não é só um traficante qualquer. Ele é um empresário poderoso, com conexões, dinheiro e uma personalidade explosiva. Quando ele descobre que a carga sumiu, a reação é imediata e brutal. Enquanto isso, o lado pessoal de Vincent começa a aparecer. Ele não é um policial dedicado à família, está separado, distante do filho e emocionalmente quebrado. O relacionamento com o garoto é frágil e isso pesa. O filme deixa claro que Vincent já está pagando o preço por escolhas feitas muito antes dessa noite começar. Tudo piora quando Rubino descobre quem está por trás do roubo. A partir desse momento, a história deixa de ser apenas sobre drogas e dinheiro, vira algo pessoal, muito pessoal. Rubino decide atingir Vincent onde realmente dói, seu filho. Essa decisão muda completamente o tom da narrativa. O que antes era um crime controlável, vira um pesadelo sem volta. Vincent percebe que perdeu qualquer controle da situação. Ele não está mais apenas tentando escapar de uma investigação ou lidar com um roubo mal planejado. Agora, ele está correndo contra o relógio para salvar a única coisa que ainda importa na sua vida. O sequestro do filho muda completamente a postura de Vincent. O policial cansado dá lugar a um homem desesperado, disposto a cruzar qualquer linha. Rubino deixa claro que não está para brincadeira. Ele não quer dinheiro, não quer desculpa e não quer negociação longa. Ele quer a droga de volta e quer rápido. Cada minuto de atraso coloca a vida do garoto em risco. Vincent tenta ganhar tempo, mas o problema é que ele está cercado por todos os lados. A corregedoria aperta o cerco. Jennifer Bryant começa a juntar peças que apontam diretamente para ele. Escutas, movimentações estranhas, mentiras mal contadas. Tudo indica que Vincent está envolvido até o pescoço em algo grande. E quanto mais ele corre para salvar o filho, mais suspeito ele parece para a polícia. Ao mesmo tempo, Sean Cass, o parceiro de Vincent, começa a mostrar quem realmente é. Ele não está preocupado com criança sequestrada, nem com consequências. Para ele, tudo é negócio. Dinheiro, poder, sobrevivência. Isso cria um racha entre os dois. Vincent percebe que confiou na pessoa errada e que o roubo talvez tenha sido apenas mais um passo numa queda que já vinha acontecendo há muito tempo. As cenas de ação se intensificam. Perseguições em alta velocidade pelas ruas iluminadas de neon, trocas de tiros em estacionamentos, confrontos rápidos e brutais. Não são cenas longas e coreografadas, são explosões de violência, rápidas, caóticas, como a própria noite em que tudo se passa. O filme passa uma sensação constante de urgência. Ninguém está seguro, em lugar nenhum. Rubino surge cada vez mais ameaçador. Ele não é o típico vilão distante. Ele gosta de estar perto do caos, de olhar nos olhos das pessoas enquanto as pressiona. A presença dele aumenta a tensão, porque você percebe que ele realmente é capaz de cumprir qualquer ameaça que faça. Não existe blefe ali. Vincent tenta montar um plano, mas tudo dá errado. Cada tentativa de resolver uma coisa cria 2 novos problemas. Ele mente para a corregedoria, engana criminosos, corre contra o tempo e ainda tenta proteger o filho à distância,
sem sequer saber exatamente onde o garoto está sendo mantido. O desgaste emocional fica evidente. Vincent apanha, sangra, erra. Ele não é um herói invencível. Pelo contrário, a madrugada vai arrancando tudo dele: forças, aliados, esperança. E mesmo assim, ele continua avançando, porque parar não é uma opção. O confronto final acontece dentro de uma boate, um ambiente perfeito para o caos que está prestes a explodir. Luzes piscando, música alta, pessoas dançando sem saber que estão a poucos metros de um acerto de contas mortal. É ali que drogas, dinheiro, policiais corruptos e criminosos violentos se encontram. O tipo de lugar onde ninguém escuta pedidos de ajuda, só tiros. Rubino aparece confiante, cercado de homens armados. Ele acredita que tem total controle da situação. O filho de Vincent é apenas mais uma moeda de troca, uma forma de mostrar poder. Mas Vincent chega diferente. Não é mais o policial tentando consertar erros, é um pai que não tem mais nada a perder. A violência explode. O que era tensão vira confronto aberto. Tiros ecoam pela boate, pessoas entram em pânico e o lugar se transforma num campo de guerra em questão de segundos. Vincent avança mesmo ferido, mesmo em desvantagem. Cada passo é movido pelo desespero e pela culpa acumulada ao longo da noite. Enquanto isso, a investigação da corregedoria finalmente alcança seu ponto máximo. Jennifer Bryant chega perto da verdade completa. As peças se encaixam e fica claro quem estava sujo, quem tentou se salvar e quem pagou o preço pelas próprias escolhas. A corrupção dentro da polícia vem à tona, sem possibilidade de ser varrida para baixo do tapete. Sean Cass, o parceiro traidor, revela de vez sua verdadeira face. Ele não era apenas um policial corrompido, mas alguém disposto a sacrificar qualquer um para sair por cima. O embate entre ele e Vincent não é só físico, é moral. É o choque entre quem ainda tenta fazer a coisa certa, mesmo tarde demais, e quem já se perdeu completamente. O destino de Rubino é selado no meio do caos. A sensação não é de vitória, mas de fim de ciclo. Nada ali é celebrado. O filho de Vincent finalmente é encontrado e resgatado, mas o alívio vem misturado com um peso enorme. Algumas cicatrizes não desaparecem só porque a noite acabou. Quando o sol começa a nascer, Las Vegas parece outra cidade, mais silenciosa, quase indiferente a tudo o que aconteceu. Vincent sobrevive, mas não sai ileso. Ele paga o preço por suas escolhas, tanto profissionais quanto pessoais. O filme deixa claro que não existe final perfeito, existe consequência. Essa história gira em torno de Vincent Downs, um policial durão de Las Vegas que já está no limite físico e emocional. Ele não é exatamente um exemplo de perfeição moral, mas também está longe de ser um vilão. É aquele típico personagem cinzento, cheio de falhas, que vive apagando incêndios que ele mesmo ajudou a causar. E é justamente isso que torna o filme tão interessante. Você não acompanha um herói idealizado, e sim um homem tentando sobreviver ao pior turno da sua vida. Vincent e seu parceiro, Sean Cass, invadem um galpão durante a madrugada. Lá dentro, um carregamento enorme de drogas, pertencente a um chefão do crime de Las Vegas chamado Stanley Rubino. A ação é rápida, violenta e eficiente. Eles entram, dominam os homens do local e levam a mercadoria. Só que desde o primeiro minuto fica claro que isso não é só uma apreensão fora do radar. Tem coisa errada ali, e tem coisa errada envolvendo Vincent. O clima entre os dois policiais é tenso. Sean parece mais impulsivo, mais agressivo, enquanto Vincent carrega aquele olhar de quem já está cansado de viver no limite. Não é um novato empolgado, é um cara que já fez escolhas ruins e agora está tentando não afundar de vez. O problema é que esse roubo é justamente o tipo de decisão que afunda qualquer um. A policial Jennifer Bryant está investigando uma rede de corrupção dentro da polícia de Las Vegas. Ela não aparece como vilã nem como heroína perfeita. É alguém que sabe que está cutucando um vespeiro perigoso. E entre os nomes suspeitos, Vincent Downs surge como um dos principais. A partir daí, a pressão começa a se formar dos dois lados. De um lado, a polícia investigando Vincent. Do outro, o submundo do crime percebendo que algo muito valioso foi roubado. Rubino não é só um traficante qualquer. Ele é um empresário poderoso,
com conexões, dinheiro e uma personalidade explosiva. Quando ele descobre que a carga sumiu, a reação é imediata e brutal. Enquanto isso, o lado pessoal de Vincent começa a aparecer. Ele não é um policial dedicado à família, está separado, distante do filho e emocionalmente quebrado. O relacionamento com o garoto é frágil e isso pesa. O filme deixa claro que Vincent já está pagando o preço por escolhas feitas muito antes dessa noite começar. Tudo piora quando Rubino descobre quem está por trás do roubo. A partir desse momento, a história deixa de ser apenas sobre drogas e dinheiro, vira algo pessoal, muito pessoal. Rubino decide atingir Vincent onde realmente dói, seu filho. Essa decisão muda completamente o tom da narrativa. O que antes era um crime controlável, vira um pesadelo sem volta. Vincent percebe que perdeu qualquer controle da situação. Ele não está mais apenas tentando escapar de uma investigação ou lidar com um roubo mal planejado. Agora, ele está correndo contra o relógio para salvar a única coisa que ainda importa na sua vida. O sequestro do filho muda completamente a postura de Vincent. O policial cansado dá lugar a um homem desesperado, disposto a cruzar qualquer linha. Rubino deixa claro que não está para brincadeira. Ele não quer dinheiro, não quer desculpa e não quer negociação longa. Ele quer a droga de volta e quer rápido. Cada minuto de atraso coloca a vida do garoto em risco. Vincent tenta ganhar tempo, mas o problema é que ele está cercado por todos os lados. A corregedoria aperta o cerco. Jennifer Bryant começa a juntar peças que apontam diretamente para ele. Escutas, movimentações estranhas, mentiras mal contadas. Tudo indica que Vincent está envolvido até o pescoço em algo grande. E quanto mais ele corre para salvar o filho, mais suspeito ele parece para a polícia. Ao mesmo tempo, Sean Cass, o parceiro de Vincent, começa a mostrar quem realmente é. Ele não está preocupado com criança sequestrada, nem com consequências. Para ele, tudo é negócio. Dinheiro, poder, sobrevivência. Isso cria um racha entre os dois. Vincent percebe que confiou na pessoa errada e que o roubo talvez tenha sido apenas mais um passo numa queda que já vinha acontecendo há muito tempo. As cenas de ação se intensificam. Perseguições em alta velocidade pelas ruas iluminadas de neon, trocas de tiros em estacionamentos, confrontos rápidos e brutais. Não são cenas longas e coreografadas, são explosões de violência, rápidas, caóticas, como a própria noite em que tudo se passa. O filme passa uma sensação constante de urgência. Ninguém está seguro, em lugar nenhum. Rubino surge cada vez mais ameaçador. Ele não é o típico vilão distante. Ele gosta de estar perto do caos, de olhar nos olhos das pessoas enquanto as pressiona. A presença dele aumenta a tensão, porque você percebe que ele realmente é capaz de cumprir qualquer ameaça que faça. Não existe blefe ali. Vincent tenta montar um plano, mas tudo dá errado. Cada tentativa de resolver uma coisa cria 2 novos problemas. Ele mente para a corregedoria, engana criminosos, corre contra o tempo e ainda tenta proteger o filho à distância, sem sequer saber exatamente onde o garoto está sendo mantido. O desgaste emocional fica evidente. Vincent apanha, sangra, erra. Ele não é um herói invencível. Pelo contrário, a madrugada vai arrancando tudo dele: forças, aliados, esperança. E mesmo assim, ele continua avançando, porque parar não é uma opção. O confronto final acontece dentro de uma boate, um ambiente perfeito para o caos que está prestes a explodir. Luzes piscando, música alta, pessoas dançando sem saber que estão a poucos metros de um acerto de contas mortal. É ali que drogas, dinheiro, policiais corruptos e criminosos violentos se encontram. O tipo de lugar onde ninguém escuta pedidos de ajuda, só tiros. Rubino aparece confiante, cercado de homens armados. Ele acredita que tem total controle da situação. O filho de Vincent é apenas mais uma moeda de troca, uma forma de mostrar poder. Mas Vincent chega diferente. Não é mais o policial tentando consertar erros, é um pai que não tem mais nada a perder. A violência explode. O que era tensão vira confronto aberto. Tiros ecoam pela boate, pessoas entram em pânico e o lugar se transforma num campo de guerra em questão de segundos. Vincent avança mesmo ferido, mesmo em desvantagem.
Cada passo é movido pelo desespero e pela culpa acumulada ao longo da noite. Enquanto isso, a investigação da corregedoria finalmente alcança seu ponto máximo. Jennifer Bryant chega perto da verdade completa. As peças se encaixam e fica claro quem estava sujo, quem tentou se salvar e quem pagou o preço pelas próprias escolhas. A corrupção dentro da polícia vem à tona, sem possibilidade de ser varrida para baixo do tapete. Sean Cass, o parceiro traidor, revela de vez sua verdadeira face. Ele não era apenas um policial corrompido, mas alguém disposto a sacrificar qualquer um para sair por cima. O embate entre ele e Vincent não é só físico, é moral. É o choque entre quem ainda tenta fazer a coisa certa, mesmo tarde demais, e quem já se perdeu completamente. O destino de Rubino é selado no meio do caos. A sensação não é de vitória, mas de fim de ciclo. Nada ali é celebrado. O filho de Vincent finalmente é encontrado e resgatado, mas o alívio vem misturado com um peso enorme. Algumas cicatrizes não desaparecem só porque a noite acabou. Quando o sol começa a nascer, Las Vegas parece outra cidade, mais silenciosa, quase indiferente a tudo o que aconteceu. Vincent sobrevive, mas não sai ileso. Ele paga o preço por suas escolhas, tanto profissionais quanto pessoais. O filme deixa claro que não existe final perfeito, existe consequência. Essa história gira em torno de Vincent Downs, um policial durão de Las Vegas que já está no limite físico e emocional. Ele não é exatamente um exemplo de perfeição moral, mas também está longe de ser um vilão. É aquele típico personagem cinzento, cheio de falhas, que vive apagando incêndios que ele mesmo ajudou a causar. E é justamente isso que torna o filme tão interessante. Você não acompanha um herói idealizado, e sim um homem tentando sobreviver ao pior turno da sua vida. Vincent e seu parceiro, Sean Cass, invadem um galpão durante a madrugada. Lá dentro, um carregamento enorme de drogas, pertencente a um chefão do crime de Las Vegas chamado Stanley Rubino. A ação é rápida, violenta e eficiente. Eles entram, dominam os homens do local e levam a mercadoria. Só que desde o primeiro minuto fica claro que isso não é só uma apreensão fora do radar. Tem coisa errada ali, e tem coisa errada envolvendo Vincent. O clima entre os dois policiais é tenso. Sean parece mais impulsivo, mais agressivo, enquanto Vincent carrega aquele olhar de quem já está cansado de viver no limite. Não é um novato empolgado, é um cara que já fez escolhas ruins e agora está tentando não afundar de vez. O problema é que esse roubo é justamente o tipo de decisão que afunda qualquer um. A policial Jennifer Bryant está investigando uma rede de corrupção dentro da polícia de Las Vegas. Ela não aparece como vilã nem como heroína perfeita. É alguém que sabe que está cutucando um vespeiro perigoso. E entre os nomes suspeitos, Vincent Downs surge como um dos principais. A partir daí, a pressão começa a se formar dos dois lados. De um lado, a polícia investigando Vincent. Do outro, o submundo do crime percebendo que algo muito valioso foi roubado. Rubino não é só um traficante qualquer. Ele é um empresário poderoso, com conexões, dinheiro e uma personalidade explosiva. Quando ele descobre que a carga sumiu, a reação é imediata e brutal. Enquanto isso, o lado pessoal de Vincent começa a aparecer. Ele não é um policial dedicado à família, está separado, distante do filho e emocionalmente quebrado. O relacionamento com o garoto é frágil e isso pesa. O filme deixa claro que Vincent já está pagando o preço por escolhas feitas muito antes dessa noite começar. Tudo piora quando Rubino descobre quem está por trás do roubo. A partir desse momento, a história deixa de ser apenas sobre drogas e dinheiro, vira algo pessoal, muito pessoal. Rubino decide atingir Vincent onde realmente dói, seu filho. Essa decisão muda completamente o tom da narrativa. O que antes era um crime controlável, vira um pesadelo sem volta. Vincent percebe que perdeu qualquer controle da situação. Ele não está mais apenas tentando escapar de uma investigação ou lidar com um roubo mal planejado. Agora, ele está correndo contra o relógio para salvar a única coisa que ainda importa na sua vida. O sequestro do filho muda completamente a postura de Vincent. O policial cansado dá lugar a um homem desesperado, disposto a cruzar qualquer linha. Rubino deixa claro que não está para brincadeira. Ele não quer dinheiro, não quer desculpa e não quer negociação longa.
Ele quer a droga de volta e quer rápido. Cada minuto de atraso coloca a vida do garoto em risco. Vincent tenta ganhar tempo, mas o problema é que ele está cercado por todos os lados. A corregedoria aperta o cerco. Jennifer Bryant começa a juntar peças que apontam diretamente para ele. Escutas, movimentações estranhas, mentiras mal contadas. Tudo indica que Vincent está envolvido até o pescoço em algo grande. E quanto mais ele corre para salvar o filho, mais suspeito ele parece para a polícia. Ao mesmo tempo, Sean Cass, o parceiro de Vincent, começa a mostrar quem realmente é. Ele não está preocupado com criança sequestrada, nem com consequências. Para ele, tudo é negócio: dinheiro, poder, sobrevivência. Isso cria um racha entre os dois. Vincent percebe que confiou na pessoa errada e que o roubo talvez tenha sido apenas mais um passo numa queda que já vinha acontecendo há muito tempo. As cenas de ação se intensificam. Perseguições em alta velocidade pelas ruas iluminadas de neon, trocas de tiros em estacionamentos, confrontos rápidos e brutais. Não são cenas longas e coreografadas, são explosões de violência, rápidas, caóticas, como a própria noite em que tudo se passa. O filme passa uma sensação constante de urgência. Ninguém está seguro, em lugar nenhum. Rubino surge cada vez mais ameaçador. Ele não é o típico vilão distante. Ele gosta de estar perto do caos, de olhar nos olhos das pessoas enquanto as pressiona. A presença dele aumenta a tensão, porque você percebe que ele realmente é capaz de cumprir qualquer ameaça que faça. Não existe blefe ali. Vincent tenta montar um plano, mas tudo dá errado. Cada tentativa de resolver uma coisa cria 2 novos problemas. Ele mente para a corregedoria, engana criminosos, corre contra o tempo e ainda tenta proteger o filho à distância, sem sequer saber exatamente onde o garoto está sendo mantido. O desgaste emocional fica evidente. Vincent apanha, sangra, erra. Ele não é um herói invencível. Pelo contrário, a madrugada vai arrancando tudo dele: forças, aliados, esperança. E mesmo assim, ele continua avançando, porque parar não é uma opção. O confronto final acontece dentro de uma boate, um ambiente perfeito para o caos que está prestes a explodir. Luzes piscando, música alta, pessoas dançando sem saber que estão a poucos metros de um acerto de contas mortal. É ali que drogas, dinheiro, policiais corruptos e criminosos violentos se encontram. O tipo de lugar onde ninguém escuta pedidos de ajuda, só tiros. Rubino aparece confiante, cercado de homens armados. Ele acredita que tem total controle da situação. O filho de Vincent é apenas mais uma moeda de troca, uma forma de mostrar poder. Mas Vincent chega diferente. Não é mais o policial tentando consertar erros, é um pai que não tem mais nada a perder. A violência explode. O que era tensão vira confronto aberto. Tiros ecoam pela boate, pessoas entram em pânico e o lugar se transforma num campo de guerra em questão de segundos. Vincent avança mesmo ferido, mesmo em desvantagem. Cada passo é movido pelo desespero e pela culpa acumulada ao longo da noite. Enquanto isso, a investigação da corregedoria finalmente alcança seu ponto máximo. Jennifer Bryant chega perto da verdade completa. As peças se encaixam e fica claro quem estava sujo, quem tentou se salvar e quem pagou o preço pelas próprias escolhas. A corrupção dentro da polícia vem à tona, sem possibilidade de ser varrida para baixo do tapete. Sean Cass, o parceiro traidor, revela de vez sua verdadeira face. Ele não era apenas um policial corrompido, mas alguém disposto a sacrificar qualquer um para sair por cima. O embate entre ele e Vincent não é só físico, é moral. É o choque entre quem ainda tenta fazer a coisa certa, mesmo tarde demais, e quem já se perdeu completamente. O destino de Rubino é selado no meio do caos. A sensação não é de vitória, mas de fim de ciclo. Nada ali é celebrado. O filho de Vincent finalmente é encontrado e resgatado, mas o alívio vem misturado com um peso enorme. Algumas cicatrizes não desaparecem só porque a noite acabou. Quando o sol começa a nascer, Las Vegas parece outra cidade, mais silenciosa, quase indiferente a tudo o que aconteceu. Vincent sobrevive, mas não sai ileso.
Ele paga o preço por suas escolhas, tanto profissionais quanto pessoais. O filme deixa claro que não existe final perfeito, existe consequência. Essa história gira em torno de Vincent Downs, um policial durão de Las Vegas que já está no limite físico e emocional. Ele não é exatamente um exemplo de perfeição moral, mas também está longe de ser um vilão. É aquele típico personagem cinzento, cheio de falhas, que vive apagando incêndios que ele mesmo ajudou a causar. E é justamente isso que torna um filme tão interessante. Você não acompanha um herói idealizado, e sim um homem tentando sobreviver ao pior turno da sua vida. Vincent e seu parceiro, Sean Cass, invadem um galpão durante a madrugada. Lá dentro, um carregamento enorme de drogas, pertencente a um chefão do crime de Las Vegas chamado Stanley Rubino. A ação é rápida, violenta e eficiente. Eles entram, dominam os homens do local e levam a mercadoria. Só que desde o primeiro minuto fica claro que isso não é só uma apreensão fora do radar. Tem coisa errada ali, e tem coisa errada envolvendo Vincent. O clima entre os dois policiais é tenso. Sean parece mais impulsivo, mais agressivo, enquanto Vincent carrega aquele olhar de quem já está cansado de viver no limite. Não é um novato empolgado, é um cara que já fez escolhas ruins e agora está tentando não afundar de vez. O problema é que esse roubo é justamente o tipo de decisão que afunda qualquer um. A policial Jennifer Bryant está investigando uma rede de corrupção dentro da polícia de Las Vegas. Ela não aparece como vilã nem como heroína perfeita. É alguém que sabe que está cutucando um vespeiro perigoso. E entre os nomes suspeitos, Vincent Downs surge como um dos principais. A partir daí, a pressão começa a se formar dos dois lados. De um lado, a polícia investigando Vincent. Do outro, o submundo do crime percebendo que algo muito valioso foi roubado. Rubino não é só um traficante qualquer. Ele é um empresário poderoso, com conexões, dinheiro e uma personalidade explosiva. Quando ele descobre que a carga sumiu, a reação é imediata e brutal. Enquanto isso, o lado pessoal de Vincent começa a aparecer. Ele não é um policial dedicado à família, está separado, distante do filho e emocionalmente quebrado. O relacionamento com o garoto é frágil e isso pesa. O filme deixa claro que Vincent já está pagando o preço por escolhas feitas muito antes dessa noite começar. Tudo piora quando Rubino descobre quem está por trás do roubo. A partir desse momento, a história deixa de ser apenas sobre drogas e dinheiro, vira algo pessoal, muito pessoal. Rubino decide atingir Vincent onde realmente dói, seu filho. Essa decisão muda completamente o tom da narrativa. O que antes era um crime controlável, vira um pesadelo sem volta. Vincent percebe que perdeu qualquer controle da situação. Ele não está mais apenas tentando escapar de uma investigação ou lidar com um roubo mal planejado. Agora, ele está correndo contra o relógio para salvar a única coisa que ainda importa na sua vida. O sequestro do filho muda completamente a postura de Vincent. O policial cansado dá lugar a um homem desesperado, disposto a cruzar qualquer linha. Rubino deixa claro que não está para brincadeira. Ele não quer dinheiro, não quer desculpa e não quer negociação longa. Ele quer a droga de volta e quer rápido. Cada minuto de atraso coloca a vida do garoto em risco. Vincent tenta ganhar tempo, mas o problema é que ele está cercado por todos os lados. A corregedoria aperta o cerco. Jennifer Bryant começa a juntar peças que apontam diretamente para ele. Escutas, movimentações estranhas, mentiras mal contadas. Tudo indica que Vincent está envolvido até o pescoço em algo grande. E quanto mais ele corre para salvar o filho, mais suspeito ele parece para a polícia. Ao mesmo tempo, Sean Cass, o parceiro de Vincent, começa a mostrar quem realmente é. Ele não está preocupado com criança sequestrada, nem com consequências. Para ele, tudo é negócio: dinheiro, poder, sobrevivência. Isso cria um racha entre os dois. Vincent percebe que confiou na pessoa errada e que o roubo talvez tenha sido apenas mais um passo numa queda que já vinha acontecendo há muito tempo. As cenas de ação se intensificam. Perseguições em alta velocidade pelas ruas iluminadas de neon, trocas de tiros em estacionamentos, confrontos rápidos e brutais. Não são cenas longas e coreografadas, são explosões de violência, rápidas, caóticas, como a própria noite em que tudo se passa. O filme passa uma sensação constante de urgência. Ninguém está seguro, em lugar nenhum.
Rubino surge cada vez mais ameaçador. Ele não é o típico vilão distante. Ele gosta de estar perto do caos, de olhar nos olhos das pessoas enquanto as pressiona. A presença dele aumenta a tensão, porque você percebe que ele realmente é capaz de cumprir qualquer ameaça que faça. Não existe blefe ali. Vincent tenta montar um plano, mas tudo dá errado. Cada tentativa de resolver uma coisa cria 2 novos problemas. Ele mente para a corregedoria, engana criminosos, corre contra o tempo e ainda tenta proteger o filho à distância, sem sequer saber exatamente onde o garoto está sendo mantido. O desgaste emocional fica evidente. Vincent apanha, sangra, erra. Ele não é um herói invencível. Pelo contrário, a madrugada vai arrancando tudo dele: forças, aliados, esperança. E mesmo assim, ele continua avançando, porque parar não é uma opção. O confronto final acontece dentro de uma boate, um ambiente perfeito para o caos que está prestes a explodir. Luzes piscando, música alta, pessoas dançando sem saber que estão a poucos metros de um acerto de contas mortal. É ali que drogas, dinheiro, policiais corruptos e criminosos violentos se encontram. O tipo de lugar onde ninguém escuta pedidos de ajuda, só tiros. Rubino aparece confiante, cercado de homens armados. Ele acredita que tem total controle da situação. O filho de Vincent é apenas mais uma moeda de troca, uma forma de mostrar poder. Mas Vincent chega diferente. Não é mais o policial tentando consertar erros, é um pai que não tem mais nada a perder. A violência explode. O que era tensão vira confronto aberto. Tiros ecoam pela boate, pessoas entram em pânico e o lugar se transforma num campo de guerra em questão de segundos. Vincent avança mesmo ferido, mesmo em desvantagem. Cada passo é movido pelo desespero e pela culpa acumulada ao longo da noite. Enquanto isso, a investigação da corregedoria finalmente alcança seu ponto máximo. Jennifer Bryant chega perto da verdade completa. As peças se encaixam e fica claro quem estava sujo, quem tentou se salvar e quem pagou o preço pelas próprias escolhas. A corrupção dentro da polícia vem à tona, sem possibilidade de ser varrida para baixo do tapete. Sean Cass, o parceiro traidor, revela de vez sua verdadeira face. Ele não era apenas um policial corrompido, mas alguém disposto a sacrificar qualquer um para sair por cima. O embate entre ele e Vincent não é só físico, é moral. É o choque entre quem ainda tenta fazer a coisa certa, mesmo tarde demais, e quem já se perdeu completamente. O destino de Rubino é selado no meio do caos. A sensação não é de vitória, mas de fim de ciclo. Nada ali é celebrado. O filho de Vincent finalmente é encontrado e resgatado, mas o alívio vem misturado com um peso enorme. Algumas cicatrizes não desaparecem só porque a noite acabou. Quando o sol começa a nascer, Las Vegas parece outra cidade, mais silenciosa, quase indiferente a tudo o que aconteceu. Vincent sobrevive, mas não sai ileso. Ele paga o preço por suas escolhas, tanto profissionais quanto pessoais. O filme deixa claro que não existe final perfeito, existe consequência. Essa história gira em torno de Vincent Downs, um policial durão de Las Vegas que já está no limite físico e emocional. Ele não é exatamente um exemplo de perfeição moral, mas também está longe de ser um vilão. É aquele típico personagem cinzento, cheio de falhas, que vive apagando incêndios que ele mesmo ajudou a causar. E é justamente isso que torna o filme tão interessante. Você não acompanha um herói idealizado, e sim um homem tentando sobreviver ao pior turno da sua vida. Vincent e seu parceiro, Sean Cass, invadem um galpão durante a madrugada. Lá dentro, um carregamento enorme de drogas, pertencente a um chefão do crime de Las Vegas chamado Stanley Rubino. A ação é rápida, violenta e eficiente. Eles entram, dominam os homens do local e levam a mercadoria. Só que desde o primeiro minuto fica claro que isso não é só uma apreensão fora do radar. Tem coisa errada ali, e tem coisa errada envolvendo Vincent. O clima entre os dois policiais é tenso. Sean parece mais impulsivo, mais agressivo, enquanto Vincent carrega aquele olhar de quem já está cansado de viver no limite. Não é um novato empolgado, é um cara que já fez escolhas ruins e agora está tentando não afundar de vez.
O problema é que esse roubo é justamente o tipo de decisão que afunda qualquer um. A policial Jennifer Bryant está investigando uma rede de corrupção dentro da polícia de Las Vegas. Ela não aparece como vilã nem como heroína perfeita. É alguém que sabe que está cutucando um vespeiro perigoso. E entre os nomes suspeitos, Vincent Downs surge como um dos principais. A partir daí, a pressão começa a se formar dos dois lados. De um lado, a polícia investigando Vincent. Do outro, o submundo do crime percebendo que algo muito valioso foi roubado. Rubino não é só um traficante qualquer. Ele é um empresário poderoso, com conexões, dinheiro e uma personalidade explosiva. Quando ele descobre que a carga sumiu, a reação é imediata e brutal. Enquanto isso, o lado pessoal de Vincent começa a aparecer. Ele não é um policial dedicado à família, está separado, distante do filho e emocionalmente quebrado. O relacionamento com o garoto é frágil e isso pesa. O filme deixa claro que Vincent já está pagando o preço por escolhas feitas muito antes dessa noite começar. Tudo piora quando Rubino descobre quem está por trás do roubo. A partir desse momento, a história deixa de ser apenas sobre drogas e dinheiro, vira algo pessoal, muito pessoal. Rubino decide atingir Vincent onde realmente dói, seu filho. Essa decisão muda completamente o tom da narrativa. O que antes era um crime controlável vira um pesadelo sem volta. Vincent percebe que perdeu qualquer controle da situação. Ele não está mais apenas tentando escapar de uma investigação ou lidar com um roubo mal planejado. Agora, ele está correndo contra o relógio para salvar a única coisa que ainda importa na sua vida. O sequestro do filho muda completamente a postura de Vincent. O policial cansado dá lugar a um homem desesperado, disposto a cruzar qualquer linha. Rubino deixa claro que não está para brincadeira. Ele não quer dinheiro, não quer desculpa e não quer negociação longa. Ele quer a droga de volta e quer rápido. Cada minuto de atraso coloca a vida do garoto em risco. Vincent tenta ganhar tempo, mas o problema é que ele está cercado por todos os lados. A corregedoria aperta o cerco. Jennifer Bryant começa a juntar peças que apontam diretamente para ele. Escutas, movimentações estranhas, mentiras mal contadas. Tudo indica que Vincent está envolvido até o pescoço em algo grande. E quanto mais ele corre para salvar o filho, mais suspeito ele parece para a polícia. Ao mesmo tempo, Sean Cass, o parceiro de Vincent, começa a mostrar quem realmente é. Ele não está preocupado com criança sequestrada, nem com consequências. Para ele, tudo é negócio. Dinheiro, poder, sobrevivência. Isso cria um racha entre os dois. Vincent percebe que confiou na pessoa errada e que o roubo talvez tenha sido apenas mais um passo numa queda que já vinha acontecendo há muito tempo. As cenas de ação se intensificam. Perseguições em alta velocidade pelas ruas iluminadas de neon, trocas de tiros em estacionamentos, confrontos rápidos e brutais. Não são cenas longas e coreografadas, são explosões de violência, rápidas, caóticas, como a própria noite em que tudo se passa. O filme passa uma sensação constante de urgência. Ninguém está seguro, em lugar nenhum. Rubino surge cada vez mais ameaçador. Ele não é o típico vilão distante. Ele gosta de estar perto do caos, de olhar nos olhos das pessoas enquanto as pressiona. A presença dele aumenta a tensão, porque você percebe que ele realmente é capaz de cumprir qualquer ameaça que faça. Não existe blefe ali. Vincent tenta montar um plano, mas tudo dá errado. Cada tentativa de resolver uma coisa cria 2 novos problemas. Ele mente para a corregedoria, engana criminosos, corre contra o tempo e ainda tenta proteger o filho à distância, sem sequer saber exatamente onde o garoto está sendo mantido. O desgaste emocional fica evidente. Vincent apanha, sangra, erra. Ele não é um herói invencível. Pelo contrário, a madrugada vai arrancando tudo dele: forças, aliados, esperança. E mesmo assim, ele continua avançando, porque parar não é uma opção. O confronto final acontece dentro de uma boate, um ambiente perfeito para o caos que está prestes a explodir. Luzes piscando, música alta, pessoas dançando sem saber que estão a poucos metros de um acerto de contas mortal. É ali que drogas, dinheiro, policiais corruptos e criminosos violentos se encontram. O tipo de lugar onde ninguém escuta pedidos de ajuda, só tiros.
Rubino aparece confiante, cercado de homens armados. Ele acredita que tem total controle da situação. O filho de Vincent é apenas mais uma moeda de troca, uma forma de mostrar poder. Mas Vincent chega diferente. Não é mais o policial tentando consertar erros, é um pai que não tem mais nada a perder. A violência explode. O que era tensão vira confronto aberto. Tiros ecoam pela boate, pessoas entram em pânico e o lugar se transforma num campo de guerra em questão de segundos. Vincent avança mesmo ferido, mesmo em desvantagem. Cada passo é movido pelo desespero e pela culpa acumulada ao longo da noite. Enquanto isso, a investigação da corregedoria finalmente alcança seu ponto máximo. Jennifer Bryant chega perto da verdade completa. As peças se encaixam e fica claro quem estava sujo, quem tentou se salvar e quem pagou o preço pelas próprias escolhas. A corrupção dentro da polícia vem à tona, sem possibilidade de ser varrida para baixo do tapete. Sean Cass, o parceiro traidor, revela de vez sua verdadeira face. Ele não era apenas um policial corrompido, mas alguém disposto a sacrificar qualquer um para sair por cima. O embate entre ele e Vincent não é só físico, é moral. É o choque entre quem ainda tenta fazer a coisa certa, mesmo tarde demais, e quem já se perdeu completamente. O destino de Rubino é selado no meio do caos. A sensação não é de vitória, mas de fim de... Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.